Fala galera, Momento de Dividendos na área. Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre dois fundos imobiliários que estão abaixo de R$9. É isso mesmo, tem fundos abaixo de R$9. Como eu falei no último vídeo, no vídeo anterior, não tem mais desculpa para você não investir hoje em dia na Bolsa de Valores, em fundos imobiliários, em ações, porque tem sim fundos abaixo de R$9. Acabou a desculpa, acabou aí as desculpinhas que você dá. E a gente hoje vai analisar dois fundos iguais, quase iguais aí as distribuições e análise de mercado deles, que é o GARI 11 e o VGHF 11. São fundos aí, eu tenho o VGHF na minha carteira, que é um fundo pequeno, um fundo aí que custa 7,77, 7,70 por aí a ação. Eu tenho uma pequena posição na minha carteira, mas não tenho o GARI 11. Vamos fazer uma análise completa aqui no nosso canal hoje. Vamos fazer uma análise completa desse fundo aqui para você. Sem mais delongas, vamos agora já para os indicadores aqui do VGHF. Vamos pegar aqui como que está no IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários do Ibovespa. Então nós pegamos aqui o GARI 11. No último ano ele teve uma desvalorização de 0,88% no último ano. Teve aí uma variação de 8 centavos aí. E nos últimos 5 anos ele teve aí uma variação de menos 1,53%. É muito importante você sempre fazer essas análises aqui no IFIX, que é o indicador dos fundos imobiliários do Ibovespa. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai em indicação de YouTubers, a gente vai em indicação de pessoas, influenciadores financeiros, e a gente não conhece um fundo, não sabe distribuição, não sabe os contratos que ele tem, os indexadores dele, e a gente acaba se metendo em furado, em fundos que estão aí, que não estão tendo um percentual legal no ano ou nos últimos 5 anos. Porque o ideal para você montar a tua carteira é que cada fundo imobiliário traga para você um percentual pequeno, que isso ao longo do tempo, ao longo de anos, um valor investido em um fundo imobiliário, fora os dividendos que cai todo mês, isso aí é de praxe, esse percentual vai ajudar a alavancar e escalonar a tua carteira. Então é muito importante você saber o fundo imobiliário que você está se metendo, o fundo imobiliário que você está comprando as cotas. Então o GARI 11 aqui para nós, ele teve aí nos últimos 5 anos uma queda no percentual dele de 1,53. É um percentual pequeno em relação a vários outros fundos. Pelo valor dele está agora R$9. Antes de eu começar a gravar o vídeo estava menos de R$9, tá? Mas agora ele pulou para R$9,01. Continuando a análise nesse fundo, é muito importante você fazer isso aqui. Essa outra opção aqui que nós temos direto aqui no Google, que é o do IFIX, nós temos desde o primeiro dia 2 de janeiro os dados aqui do GARI 11. E aqui, se nós formos correndo aqui no gráfico, ele vai nos dar os indicativos todos de março, abril, maio. Então ele vai nos dar os indicativos desde janeiro até agora, 14, que é o dia de hoje, 14/7 Então é muito importante você também. Então desde o início do ano, ele teve uma valorização percentual de 6,5 acumulado no ano, mais ou menos 55 centavos. Teve uma valorização aí de 55 centavos. Tá bom? Maravilhoso. Isso aqui ajuda muito a escalonar, alavancar, a fazer a alavancagem da sua carteira. Então é muito importante você saber esses dados. Quanto que o fundo que você comprou, ele tá desde o início do ano. Quanto que esse fundo ganhou desde o início do ano? Quanto que ele valorizou, se ele desvalorizar, qual que é o percentual, se é para mais ou para menos, qual que é a margem. Então é muito importante analisar isso aqui. Em um ano ele teve 0,88%, que é um percentual baixo em relação a outros fundos que nós temos aí no IFIX, de 0,8 centavos. E nos últimos 5 anos que a gente acabou de ver, que ele teve aí 0,14 centavos aí de queda nos últimos 5 anos. É um percentual ruim? Não é. Eu compraria a GARI 11. Até, na verdade, estou analisando para colocar esse fundo aqui na minha carteira. Vamos lá para dentro do Status Invest, vamos ver o portfólio desse fundo. Então, o portfólio, ele tem imóveis e terrenos. Ele tem terreno em Vitória, em Santos, provavelmente. O tamanho é de 35.690 metros quadrados. Sobre receita, ele não colocou. Então, ele tem aqui na rodovia 324. Ele tem também imóveis em São José dos Campos, vacância e inadimplência. É muito importante também, falando em vacância e inadimplência, é você analisar a vacância. O que é a vacância? São imóveis ou cotas que não estão dando lucros. E a inadimplência também é muito importante. A inadimplência desse fundo, que ele não está dando a inadimplência. 0%. Então a inadimplência é muito pequena também. E a vacância é em relação às cotas ou imóveis que não estão dando lucro. Então a vacância é 0%. Sempre quando você for analisar, é muito importante você olhar esses indicadores. A vacância e a inadimplência. Inadimplência é aquele cara que alugou o imóvel e não está pagando aluguel. Alugou o galpão logístico e não está pagando aluguel. Vacâncias são imóveis que não estão dando lucros, ou porque está desocupado, ou até mesmo entra até essa questão da inadimplência. Então é um fundo aqui que ele tem os vencimentos de contratos para 36 meses. Isso aqui é muito importante porque ele dá uma segurança a mais para os cotistas. Ele dá uma segurança a mais também para o gerente do fundo, porque ele tem contrato de 36 meses. Os vencimentos dos contratos são 100% para 36 meses. Todos os contratos que tem nesse fundo são para 36 meses. A distribuição por estado ele não colocou. Eu acredito que a distribuição fica
fica bem dividido. Eu acho que aqui é São Paulo e Rio Grande do Sul, ele não colocou a distribuição, quantos por cento para qual estado, mas isso aqui é um dado muito importante. O vencimento dos contratos para 36 meses, então é muito importante também você analisar isso aqui. Por ele estar num valor agora de R$9, digamos, abaixo de R$9 e com essa distribuição, eu diria para você que é um fundo bom. Daqui a pouco nós vamos ver o PVP desse fundo. Os indexadores dos contratos no IPCA. O IPCA, para você que não sabe, é o índice oficial da inflação no Brasil. Então, sempre quando esses indexadores de contrato estiverem do tipo IPCA que você vai ver aqui, quando eles estiverem no tipo IPCA, é o IPCA que mede a inflação. Então, geralmente, ele sempre vai ter esses reajustes de valores acima da inflação. Então, vai ser usado o índice de inflação brasileira para corrigir os valores dos ativos financeiros. Então, é muito importante você olhar isso aqui também. Os indexadores de contratos estão no tipo IPCA, que é o que mede a inflação no Brasil. Então, eles sempre vão usar para corrigir os valores e reajustar os valores desses fundos aí, que é muito importante também. Subindo um pouquinho aqui para cima, nós vamos ver como é que está o PVP. Como é que está o PVP? Aqui nós temos as variações da cotação. Então, no dia 17/6/2025, ele estava a 8,67. Teve uma leve alteração, que hoje ele está em R$9. Então, é um fundo que sim, está positivo. Vamos ver aqui as variações dele. Aqui nesse ano aqui nós tivemos aqui em dezembro foi aquela queda brusca, né? Aquela queda brusca dos fundos imobiliários que atingiu todo mundo aqui, que tava todo mundo gritando para tira o dinheiro dos fundos imobiliários, não vale a pena, tire, estão perdendo dinheiro, e muita gente foi para renda fixa. Então aqui foi o finalzinho com o começo de 2025, tava aquela tensão sobre os fundos imobiliários. Mas olhando aqui no geral, é um fundo muito bom, ele tem uma variação muito legal e agora ele está em taxa de crescimento aí, ó, para 8,92 para R$9. É um fundo bom? Compraria? Sim. É um fundo que está bem subdividido, tem contratos para 36 meses, inadimplência e vacância zero. É um fundo bom, sim. PVP a 1 tá muito bom. O PVP é um indicador se o mercado está disposto a pagar mais ou menos por aquele fundo. Ele está ali na média. Acima de 1, o mercado não está pagando. Acima de 1 está muito caro em relação ao que o mercado está se propondo a pagar. E abaixo de 1 está barato aquela cota. Então, isso aqui é um indicador muito bom também para você olhar. O valor patrimonial da cota, R$9,02. Aqui nós temos também os dividendos, que é muito importante. Em janeiro de 2025 ele pagou 8 centavos. Em fevereiro 8, variou. Em junho de 2025 ele pagou também 8 centavos por cota. Então isso aqui são indicadores muito importantes. É isso que eu queria trazer para você sobre o Gary 11, que é muito importante você sempre olhar o portfólio e os comunicados, que aqui nos comunicados ele sempre vai mostrar os comunicados, quais são os próximos passos, o que o gestor do fundo, o que a gestão em si, corporativa do fundo está pensando para o próximo ano, para os próximos 5, 6, 10 anos para esse fundo. Muito importante então aqui a distribuição de ativos dentro do fundo, o vencimento dos contratos 36 meses, eu acho que é muito bom, porque dá uma segurança para o gestor do fundo trabalhar, e para os cotistas também. Nós temos 36 meses, meu amigo, de contratos aqui, bem tranquilos. Indexadores que a gente já falou, também, muito importante. Então agora dá para nós pular agora pro VGHF. Eu não gosto de ficar enrolando muito, não. Dá para nós pular pro VGHF aqui para vamos ver como é que está. O VGHF está com 7,69 hoje. No último ano, vamos ver quanto que ele perdeu. O VGHF eu tenho na minha carteira e, sinceramente, eu não estou comprando mais no momento, porque, como eu estava falando, eu parei de comprar no último mês eu comprei aí 7, 8 ações, mas não é algo assim muito, que eu tenho aqui pouca posição no VGHF, eu tenho apenas 52 cotas, R$400 no VGHF. Mas por que eu parei de comprar o VGHF? Porque o VGHF está sofrendo uma grande inadimplência em alguns CRIs, certificados recebíveis imobiliários, de alguns setores da sua carteira. Então isso tem afetado muito o desempenho desse fundo e tem afetado também aí a confiança entre os investidores, né? Então ele está em queda livre, ó, no último ano, desde julho de 2024, ele está em queda livre. Então ele já perdeu aí um percentual de 13,5%, aproximadamente R$1,20. Nos últimos 5 anos é ainda mais assustador, porque ele está com menos 22%, percentual de menos 22% e uma queda de 2,18%. Então, esses fatores aqui, quando você for se apropriar, querer comprar um fundo, você tem que analisar muito. No último ano, ele teve uma valorização aí de 3%, mas não tira a queda livre que está aí de 13% aí no último ano. Então, é para você analisar. Sim, ele está passando por inadimplência em alguns certificados recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Então, ele está sofrendo muito com isso. É um fundo que passa confiança, sim, porque ele é administrado pela Valora e pelo banco Daicoval. Não sei se é assim que fala, acho que é assim. Então, ele é bem gestado. Só que essas questões aí de inadimplência não dependem muito da administração, né? Na verdade, depende. Mas quando envolve contratos que já estão corretos,
corretos e a inadimplência vem, então fica muito mais difícil para o gestor. Então essa inadimplência traz muita insegurança para os cotistas e para os investidores, mas é um fundo que tem os gestores do fundo que são do fundo Valora, são grandes gestores de fundo e que passa sim confiança, porque eles têm muito respeito no mercado. Mas no momento eu não estou comprando esse fundo. É um fundo para se comprar? É um fundo para se apostar? Sim, pelo que eu já falei aí do histórico dele e pela gestão do fundo. Mas no momento a inadimplência realmente assusta. São fundos que eu trouxe para você, fundos abaixo de R$9 para você comprar, mas não é uma indicação de investimento. Eu tenho a obrigação de trazer aqui para você fundos abaixo de R$9, mas eu tenho que trazer a verdade. Não adianta eu querer iludir você aqui porque eu tenho na minha carteira e quero que você compre para o fundo valorizar, se eu não te trazer a realidade, né? Então vamos agora para os dados do VGHF, como que está distribuído o portfólio desse fundo. Então ele é um fundo que está bem, está bem segmentado, ele tem vários segmentos aqui. Ele tem imóveis residenciais, imóveis comerciais, fundos de fundos, os famosos FOFs, né? Fundos de desenvolvimento, shoppings, imóveis industriais e logísticos, indefinidos, lajes corporativa, misto, papéis, que são os CRIs que estão aí. Então ele tem 24,82% desse fundo em CRIs, em papéis, em certificados recebíveis imobiliários, e ele está sofrendo inadimplência. Então aqui uma das maiores fatias dessa pizza, que é o 24%, ó, no misto ele tem 20%, nas lajes corporativas ele tem 19%, indefinido 4%, e vai diminuindo cada vez mais. Então a maior fatia desse bolo, dessa pizza, é 24,82% em papéis, que são certificados recebíveis de recebíveis de imóveis imobiliários. Então isso aqui afeta muito no desempenho, porque o maior investimento são em papéis e ele está sofrendo com inadimplência. Então isso aqui é muito importante você também analisar. É muito importante. Eu quero pedir desculpa para você que o vídeo está ficando um pouco longo, mas eu tenho que trazer para você aqui bem certinho. Então aqui são os CRIs que ele traz para nós, e aqui embaixo eu quero trazer para você, tinha mais um dado que eu queria trazer para você. Aqui são os fundos de fundos, né, que é o BTG Pactual, Tesouro Selic, e o Daicoval, títulos públicos da Valora. Então aqui ele tem aproximadamente 2 milhões nesses fundos de fundos, e no Daicoval ele tem 37 milhões. Então é um fundo que está bem distribuído, só que o que me assusta é isso aqui, os certificados recebíveis imobiliários. Em cada companhia, ó, ele tem 38 milhões, 30 milhões. Então isso aqui é muito importante. O mais pequeno que ele tem aqui é no Securitizadora, que ele tem 10.632.343 reais e 54 centavos. Então isso aqui preocupa muito, porque o portfólio dele nesse segmento de CRIs, certificados recebíveis imobiliários, é muito grande. O percentual dele é muito grande. E tem um patrimônio líquido de 30%, isso é muito bom, aproximadamente 431 milhões, mas ele também tem aqui 24% dessa pizza, desse bolo, como você queira falar, de 24,82%, e que ele está com uma margem muito grande de inadimplência. Muito medo para as pessoas que estão aí investindo nesse fundo, como eu, dei uma parada. E minha obrigação era trazer para você aqui hoje, fundos imobiliários, meu amigo, que estão trazendo aí valor ao mercado, mas também trazer a realidade. Não adianta eu trazer aqui para você um fundo que ele está abaixo de R$9, mas ele está sofrendo inadimplência, vacância, ele tá devendo para todo mundo. Não adianta ficar enchendo linguiça. Eu tenho que trazer a realidade. São fundos bons, que tem bons gestores? Sim, mas tem fundos também, tem algumas necessidades de um olhar mais crítico, um olhar mais, talvez você tenha medo de aportar na bolsa de valores, expor seu capital, talvez esse fundo não seja o momento. O GARI 11 teve algumas quedas aí nos últimos anos, mas não é uma queda acentuada como queda livre, uma queda livre como o VGHF. Ó, nos últimos 5 anos ele perdeu só um percentual de 1,42, e no último ano 0,77, e do começo do ano para até aqui 6% percentual, 6,5% percentual. Então o GARI sim é um fundo que eu aprovaria, eu diria para você comprar sem medo, porque é um fundo também que está bem desenvolvido, seus indexadores corretos, o do VGHF também, os seus indexadores estão certinhos. Então eu digo para você, não adianta eu trazer para você aqui um fundo que vai te trazer dor de cabeça. Eu trouxe para você abaixo de R$9, mas com a realidade. Não adianta ficar indo em onda de mercado, ou às vezes um youtuber que você conhece, algum influenciador que você conhece, ele tá lá comprando fundo e quer que você compre para aquele fundo valorizar, e eu não vou fazer isso com você. Então é muito importante, analise, são 2 fundos que têm gestores de confiança, fundos imobiliários bem gestados, mas que a gente tem que ter esse olhar crítico para os dados. São os números que vão trazer a realidade daquele fundo, e não a falácia de muita gente. Pessoal, fiquem com Deus, Deus abençoe você, até o próximo vídeo, faça boas escolhas, tchau!